Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal aqui do YouTube. Sou a Marina, vou apresentar hoje para vocês essa eco bag, que pode ser também uma bolsa para notebook ou para você levar para a faculdade. Também cabe um fichário, um caderno, daqueles mais grossos. Bom, cabe muita coisa aqui dentro. Então, primeiramente, eu vou deixar aqui na descrição todo o material para o nosso vídeo. Vou deixar também a nossa lojinha na Shopee. E já aproveite e já compre seu painel. E tem em 3 coleções diferentes. Da Sambonet, que é essa bonequinha. Tem o da Kokeshi e tem o da coleção Pássaros ou coleção Romance. Bom, no painel, vocês vão ter o bolsinho frontal, que é esse bolso aqui, retangular. Que nele a gente vai colocar um zíper aqui em cima. E eu estruturei ele numa entretela. Quem não tiver entretela, pode costurar só tecido com tecido. Sabe aquele forro de bolsa, que quando você pega alguma coisa lá dentro, algum objeto, ele não vem junto, ele simplesmente vai ficar costurado dessa forma aqui? Vocês acham sensacional, não acham? Eu acho incrível. Ele não vem junto quando a gente pega qualquer objeto. Não acho necessário costurar com uma manta esse bolso. E também a mesma medida de um tecido de forro. Eu gosto de usar um da mesma composição, tá bom? Mas fica a critério de vocês. Para a parte de cima do bolso, eu vou estar utilizando uma faixinha de tecido. A medida tá aqui embaixo na descrição. Uma faixinha do tecido. Pode ser também de viés. Vou estar utilizando a alça de algodão para estruturar as alças que já vem no painel, que são essas daqui. Então, a gente vai estruturar ela com a alcinha de algodão. Pode também estar usando a alça chique. No mesmo painel, também temos o bolsinho interno, que ele já vem esse recorte aqui. Também fiz a mesma coisa, estruturei ele na entretela e no tecido de algodão. Vem também essa abinha, que vocês podem estar fazendo a colocação aqui de um botãozinho Ritas ou de imã. E estruturei ele na manta, pode ser R1 ou R2, fica a critério. E também a mesma medida do recorte do tecido de forro. E o nosso painel principal, que é o da bolsa, que é esse daqui, que eu deixei ele dobradinho, mas é a mesma coisa dos dois lados. Eu vou estruturar na manta R1, no caso aqui, tá? Que ela é fofinha de um lado e resinada do outro. E a mesma medida dele, desse painel principal, eu vou utilizar também para o nosso forro. Eu tô utilizando esse tecido aqui nessa cor caramelo, que eu acho lindo, com essas buquezinhos floraizinhos vermelhos. E nesse mesmo painel, ele vem 2 necessaires. Então, ele é um painel super completo, que eu recomendo vocês, a você que tá iniciando, começar por ele. Tudo bem que ele é mais complexo, né, por ser uma eco bag, mas não tem segredo nenhum, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo aqui. Então, ele vem essa necessaire num tamanho super bom, ó. Um tamanho médio, tamanho P pro médio, bem bonitinha. Nessa estampa aqui também da menininha com chapeuzinho, que é a Sambonet. E na mesma medida, você recorta o forrinho e um zíper com um cursor. Já tem passo a passo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição de necessaires. Aqui também eu recortei o tecido de forro e vem essa necessaire menorzinha aqui, ó. Mesma estampa. Então, vocês podem estar vendendo o conjuntinho
né, a eco bag com as duas necessaires, ou vender somente a eco bag e vender as duas necessaires num joguinho separado. Aí vai de escolha de cada um. Então, de imediato, o que que eu vou fazer? Vou já passar uma costura de segurança para segurar ele na manta. Vou passar uma costura de segurança nesse daqui da abinha. Vou passar. Esse daqui é o bolso interno. Eu vou passar ele já direito com direito. E vou fazer aquela costurinha, deixando uma abertura aqui embaixo, tá? Esse bolso frontal, ele é um pouquinho diferente. Porém, a forma de fazer ele é igual de todos. Então, o que que eu vou fazer? Colocar direito com direito do nosso forro e o zíper. Vou passar a costurinha aqui. Ele já vai ficar rebatido pra cá, certo? Meu forro já vai ficar pra lá e meu zíper já vai ficar assim. Porém, eu quero dar um acabamento na parte superior dele. Por isso que eu cortei essa faixinha aqui. Vocês podem estar fazendo ele dessa forma aqui. No caso aqui, eu coloquei um viés de acabamento aqui, bem pequenininho, só para segurar o zíper. E vocês passam a costura em cima e embaixo para prender ele. Ou vocês podem estar fazendo a costura que eu vou ensinar aqui, que fica embutido. Vocês não conseguem enxergar o zíper. O zíper tá aqui, ó. Tá bom? Então, vocês ficam com esse acabamento aqui, ó. Como que faz isso? Eu vou explicar detalhadamente aqui. Fica até um pouquinho mais pra frente do vídeo. Acompanhe aí, que vocês vão ver o passo a passo direitinho. Aquela outra, também eu utilizei um viés de acabamento, porém o zíper ficou aparente. Eu vou ensinar essa opção aqui, que eu não ensinei ainda no canal. A outra já tem vídeos aqui no canal, então não vou ensinar novamente. Só maratonar aí os passo a passo que eu tenho aqui no YouTube, que vocês vão encontrar vários passo a passo e dicas dos painéis. Bom, aqui para nossa alça, eu vou costurar a alcinha direito com direito e vou passar aquela costurinha aqui na bordinha da alcinha. Depois desviro e embuto a alcinha de algodão, a estruturação. Então, aqui, quem quiser, demarca aqui com uma caneta fantasminha para saber onde que vai ter que bater o pezinho. Pode estar utilizando qualquer tipo de alça aqui. Eu recomendo a de 3 por causa do peso, né? Se for carregar caderno, notebook, então é uma alcinha mais reforçada. Então, aqui a gente pega o desvirador de alcinha, coloca e vamos desvirar. Então, utilizando ele, a gente já desvirou aqui. A gente só vem, ajeita o tecido. Já fiz isso no outro também. E aí, a gente vem aqui, coloca a nossa alcinha. Que eu preciso embutir. Eu gosto de deixar essa parte aqui, que tem o vinco, pra trás da alça. Tá bem no meinho. Então, o que que eu sugiro aqui pra fazer? Fazer isso aqui, ó. Tá? Vocês deixam bem no meio. Quem não tiver prática de deixar assim, vem, mede depois e põe a alcinha. Porque aqui depois a gente passa uma costura de pesponto dos dois lados da alça. Então,
só vou fazer isso aqui. Vou embutir uma alça dentro aqui do canal que a gente fez de tecido. Então, a gente vem aos pouquinhos, ó, é rapidinho. A gente já faz as duas alcinhas. Eu gosto de deixar sobrando um pouquinho de alcinha de cada lado, tá? Não precisa dar o acabamento de nenhum dos lados aqui, tá? Vocês podem estar virando ela depois. Então, deixa assim. Aí, ajeita bem direitinho aqui o meio, onde tem o vinco. É bem facinho de ajeitar, ó. E aí, ela vai ficar assim. Aí, eu venho e faço um pesponto aqui, ó, a toda a volta dela. Então, eu venho, faço desse lado de cá e faço desse lado de cá. Aqui, eu vou ensinar 2 tipos de acabamento. Ou vocês cortam a pontinha, viram aqui, cerca de 1 centímetro, e passa a costura de acabamento aqui. Isso quando tiver na bolsa, tá? Que aí eu vou ensinar a colocação. Vai ficar abertinho aqui, ou vocês cortam 1 centímetro da alça, aí embute ela aqui e vira, embutir aqui um pouquinho, vira aqui pra dar o acabamento embutido, o que fica mais fácil pra vocês. E aí, passa a costurinha aqui. Aqui eu tenho que passar a costura. E aí, vou fazer a mesma coisa nas outras pontas. Aqui, eu ajeito o cantinho de cá e o cantinho de cá, pra ele ficar bem certinho assim, ó. Ó, muita gente me perguntou no vídeo passado, lá no Instagram, qual era a linha que eu utilizava, essa linha pérola. Tá? É que aqui ela não vai ficar no mesmo tom. Mas é essa daqui de cone preto. Ela é o número 1591. Ela é uma coringa que eu tenho aqui, que eu utilizo nos projetos que eu faço aqui. Aqui, olha que linda que ela fica nessa alça. Ela fica bem do tom. Ó, fica muito linda. Não passei ainda a costura de acabamento aqui embaixo. Na lapelinha, ou naquela abinha, o que eu posso indicar pra vocês? Opa. Eu fiz uma costura a toda volta aqui. Isso é uma dica, porque na hora que a gente for colocar direito com direito, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou seguir o contorno dessa linha aqui, ó. Fica bem mais fácil. Por quê? Como ele é um painel e eu quero que fique a linha bem em cima dessa daqui, dessa marcação do painel, então eu faço essa costura aqui de segurança, porque na hora que eu for colocar o meu tecido direito com direito, eu tenho aqui essa marcação da linha, que aí é só passar a costura em cima. Então, já pega essa dica e já leva pra sua vida. Aproveita, já deixa aqui seu joinha, seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aqui em cima também, para receber os vídeos e os conteúdos aqui do canal. Eu tenho algumas dicas que eu deixo nos shorts aqui no YouTube. Dicas também lá no Instagram, para quem não segue. O mesmo arroba aqui do canal. Eu tenho o canal do Instagram também. E também a página do Facebook. Já costurado
eu vou refilar, pego uma tesoura de picote, para quem não tiver, vem com a tesoura mesmo e faz os piques, só toma cuidado aqui com a linha, faz o pique, só toma cuidado para não cortar a linha, principalmente os piques onde tem a curvatura, tá? Mas aqui a gente faz os piquezinhos ou vem com a tesoura de picote, tá? Ó, aqui já passei a costurinha, já desvirei, né? Já passei toda a costura de pesponto em volta, ficou assim. Aqui no bolsinho já desvirei também e já passei o pespontinho aqui em cima. Aqui também já tá prontinha já pra gente fazer a aplicação. Como ele tem essa marcação nele aqui, que já vem no painel, aqui tá posicionamento para a faixa do bolso frontal. Esse nosso painel aqui, do bolso frontal, a gente vai ter que passar uma costura nele, aqui na parte de baixo, pra gente fazer o acabamento aqui nessa costurinha que já tem demarcada. Então, o que eu aconselho? Coloca lá, faz primeiro aquela costura de segurança que eu passei aqui na abinha. Faz a costura de segurança para saber onde tá demarcado. Se vocês quiserem fazer a costura de divisão do bolso, esse painel aqui é legal porque tem duas bonequinhas. Então, já tem uma divisão aqui, é só passar a costurinha aqui também. Aqui, de 20 centímetros, tá? Cada um, então é bem grandão. Então, o que que a gente faz? Direito com direito. E na parte de baixo das bonequinhas, eu vou passar aquela costura aqui também. Não só no zíper, porque na hora que a gente desvirar, ela já vai estar embutida a costura também embaixo. Ah, e deixa eu perguntar pra vocês, o vídeo nesse formato, desse jeitinho, ele tá melhor pra vocês? Deixem aqui embaixo nos comentários pra mim se ele ficou melhor, se as cores estão melhores, tá bom? Que eu dei uma alterada aqui na gravação pra ver se ficou melhor pra vocês. Eu vou dar uma explicação aqui pra vocês como que faz. Então, aqui eu já desvirei, né? Fiz a costurinha embaixo, já desvirei. Não passei ainda a costura, porque eu vou passar essa costura na parte principal. Em cima, fiz como a gente costuma fazer na necessaire, essa parte aqui do zíper. E, pra dar aquele acabamento que eu expliquei, como que a gente faz? Aquela faixa que vai estar medida aqui embaixo na descrição pra vocês. Vocês vão costurar ela aqui na parte de trás. Então, vou posicionar, vou passar um pezinho de máquina só aqui na beiradinha, eu segui o pezinho mesmo. E aí, o que que a gente faz? No momento que a gente vira, que eu vou vincar ele aqui, a serrilhinha do nosso cursor, ele tá bem aqui, ó, tá? Vocês podem perceber, quando vocês forem passar o carrinho do cursor, ele vai passar bem aqui, pra poder prender e fazer a marcação aqui certinhas para esconder esse cursor, que aí ele vai ficar assim. Eu não posso passar a costura aqui embaixo, porque senão eu vou prender esse zíper. Lembrando que a gente passa a costura, a gente faz essa vira aqui, né? Vai ter esse debrum, né? Essa faixinha de tecido aqui. Eu vou simplesmente dobrar ela pra cá. Aqui, eu vou deixar ele bem assim, porque não pode aparecer o zíper aqui em cima. Então, vou deixar ele pra baixo. E no momento que eu for passar o carrinho aqui, o carrinho do meu pezinho de máquina, ele vai bater. Deixa eu pegar o de zíper, né? Porque o carrinho tá aqui. Aqui tá a nossa marcação da vira.
tem que passar aqui em cima, tá? Então, lembrando que a serrilha tá aqui, o pezinho vai passar aqui, tá? Então, assim, vai ficar aquele acabamento de costura somente aqui em cima dessa faixinha. Essa parte aqui, eu vou prender na parte principal. Essa parte de baixo eu vou prender na parte principal. Agora, as alcinhas, eu venho com ela pra prender também na parte principal, porque esse molde, esse painel, ele tem as marcações feitas, infelizmente, né? As marcações feitas nele. Então, a gente não consegue apagar, né? Ele já vem todo com a serrilha, com os escritos aqui. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer dessa forma. Posiciono a alça aqui, vou passar a costurinha até essa marcação que tem aqui, tá? Então, eu posiciono, passo aquela costura aqui, fazendo um retângulo, pra justamente esconder essa parte aqui. Se vocês quiserem fazer um risquinho aqui, onde para a marcação, eu acho ideal também. Um giz e faz a marcação aqui. Aí, posicionou a alcinha, que a alcinha, vocês vão ter as 4 marcações dela aqui no painel. Esse bolso aqui, que é esse bolso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou posicionar ele aqui na parte serrilhada. E vou posicionar aqui na parte serrilhada. O bom desse bolso é que vai sobrar, então a gente vai ganhar um espaço aqui. Eu só recomendo vocês sempre deixarem a parte de cima bem certinha, para não aparecer a costura tanto aqui em cima, nessa parte aqui, quanto na parte de baixo aqui do bolsinho, para segurar esse bolso. Se vocês quiserem uma opção também, é virar esse bolso para baixo, fazer uma costura embutida, como se fosse uma costura francesa. Posiciona ele um pouquinho aqui abaixo da parte serrilhada, porque vocês sabem que aqui ele vai ter que bater certinho, então aqui ele vai bater certo. E passo costura aqui nessa parte de baixo. É que aqui não vai dar pra vocês enxergarem, mas tem uma divisão, ó, tá? Que é do bolso e do nosso tecido. Aí, eu passo costurinha aqui, pra segurar esse bolso. E aí, ele vai ficar com essa costura embutida. Vai ficar embutidinho. Essa é uma dica que eu dou também pra vocês fazerem nas mochilas, pra esconder o bolso. A abinha também tem no painel, infelizmente, a marcação. Então, tem as 2 marcações das alças aqui, como vocês podem ver. E aqui a gente vai posicionar a nossa abinha. Como eu vou colocar um fecho meio tic-tac, então eu não preciso fazer a marcação agora e não preciso posicionar agora, tá? Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa do bolsinho que eu ensinei a segunda vez. Essa aba, ela vai ter que estar virada pro outro lado, que ela vai fazer o fechamento dessa forma aqui. Então, eu vou, posiciono ela aqui embaixo, o meu serrilhado tá aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar. O meu serrilhado tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? Posiciono ela aqui embaixo, vou fazer a costura francesa de novo. Passo uma costura bem em cima aqui, né, da nossa abertura que a gente deixou pra segurar. E venho, faço isso daqui e passo novamente uma costurinha aqui em cima pra gente fechar. O problema é que ela tem um escrito aqui e o serrilhadinho embaixo. Por isso que eu tô recomendando fazer dessa forma. Prontinho. Já fiz a colocação aqui da minha alça, de ambos os lados. Já fiz a colocação aqui do bolso. Vou fazer ele embutidinho. Fiz a costura aqui. Preguei ele aqui. E também já colei a nossa lapela ou fechinho da bolsa. Agora, o que que a gente tem que fazer?
Vou pegar... Aqui eu vou costurar ainda meu bolso, que eu não costurei. Vou fazer o fechamento aqui, deixando a abertura em cima. Vou pegar o meu direito do tecido. Depois que eu costurar meu bolso, vou pegar o direito do meu tecido principal. Direito com direito, jamais esquecerei. Sempre se atentem para costurar a alça certinha, tá, gente? Então, aqui vocês podem até tá prendendo a alça para não correr o risco dela ir para cima. Então, aqui eu vou pegar, vou posicionar, prendo todo esse tecido, tá, gente? Para ele não correr o risco de andar na hora que vocês forem passar a costura. Eu fiz uma caixinha de leite. Isso daqui é uma opção também, se vocês quiserem. Porém, vocês vão perder a altura dela aqui, se vocês forem fazer a caixinha de leite. Caixinha de leite é bom porque dá uma profundidade aqui para sua bolsa. Se quiser dar uma profundidade, ok. Se for uma bolsa para notebook, aí eu não recomendo fazer, porque às vezes não vai caber o aparelho aqui dentro, né? O equipamento aqui dentro. Então, sempre pede para a pessoa enviar qual a medida do notebook, se for fazer para esse fim, né? Aqui eu fiz ela de 7 centímetros, então ficou com 14 centímetros aqui de caixinha de leite no total. Essa outra aqui eu não fiz, ela ficou do jeito que veio. A caixinha de leite é simples de fazer, tem alguns passo a passo também aqui no canal do YouTube, então eu não vou ensinar aqui. Mas fica essa opção, a gente não perde na altura, né? Esse espaço que ficou lá embaixo da caixinha de leite, a gente ganha aqui. Ó, aí aqui coloca o cabo dele, o mouse, né? Teve uma delas que eu já vendi, que eu fiz 2 bolsos aqui, que nem eu sugeri. Porém, vocês têm que ter utilizando 2 cursores, tá? Então, vocês vão utilizar um cursor para esse bolso aqui, porque vai ter uma costura aqui de divisão. Então, vocês vão ter que ter 2 cursores e um cursor para fazer o fechamento daqui para cá. Então, eles vão fechar no meio. Ou vocês podem estar fazendo o fechamento também para cá. Aí vai também a critério de vocês. Eu recomendo sempre deixar aqui no meio para facilitar a abertura da pessoa. Ó, aqui já tô quase finalizando, mas eu vim mostrar um detalhe para vocês. Aqui a gente tem que fazer direito com direito da eco bag e direito com direito do nosso forro. Então, eu vou marcar aqui bem direitinho e vou alfinetar igual eu fiz aqui, ó. Nessa hora, se vocês quiserem fazer a caixinha de leite, é agora. Vocês vêm com a régua aqui, faz a caixinha de leite de 7 centímetros, marca 7, 7, faz a marcação, recorta e faz a caixinha de leite. Sabe aquele forro que vocês não gostam, que fique saindo junto com a bolsa ou com a necessaire? Então, a gente vai pegar a lateral da nossa bolsa ou necessaire, onde a gente fez a costura aqui da lateral dela, e a gente simplesmente vai juntar junto com o lado aqui do nosso forro, tá? Eu vou casar aqui, ó, e vou costurar, igual eu fiz esse outro lado aqui. Vocês vão passar uma costura, pega o mesmo lado, direito com direito, tá, bonitinho, e passa a costura. Vocês vão ver que o forro não vai sair mais do lugar, vai ficar preso. Vocês nem precisam, muitas vezes, passar a costura inteira aqui. Só uma costurinha no meio já é o suficiente para esse forro não sair do lugar, tá bom? Essa é uma dica sensacional. Não deixe de fazer aí. Aqui, no nosso forro da abertura, eu já fiz a costurinha. E prontinho. Bolsa quase finalizada. Agora só falta a gente
desvirar ela aqui, ajeitar e passar uma costura de pesponta toda a volta aqui dessa bolsa. Gente, uma dica para quando você for costurar a peça tubular, sempre retire, se sua máquina tem essa opção de retirada, para deixar somente esse pezinho aqui dela, é o ideal pra gente fazer essa costura tubular. Porque aqui a gente só vai girando a peça, ó, e o pontinho fica muito perfeito. É uma dica sensacional para vocês e façam aí no ateliê de vocês. Peças tubulares, quando vocês forem rebater, tirem. Se a sua máquina tem essa opção, retire e faça dessa forma. Depois me conta do que você achou. E aí, a gente já finaliza ela inteirinha, tá bom? Espero que tenham gostado, já deixe seu joinha, já compartilha com uma amiga sua que costura, que ama esses painéis assim como a gente, que está aqui assistindo e costurando. Nos sigam lá no Instagram, nos sigam na nossa página do Facebook e já adquira o seu painel na nossa lojinha na Shopee. Tudo isso vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.